Olá! Hoje vamos falar e exemplificar sobre os 7 gêneros jornalísticos. O gênero informativo é uma apresentação da base do jornalismo que serve de informação para o leitor. Ele emite uma informação através de notas, notícias, reportagens, entrevistas, títulos, chamadas, entre outros. Um grande exemplo são os jornais impressos e os telejornais, que têm como um objetivo de informar as pessoas sobre o que está acontecendo no mundo. O gênero utilitário é um pouco parecido com o informativo, mas ele tem o objetivo de auxiliar na tomada de decisões do dia a dia do telespectador. Ele tenta tornar a vida do telespectador um pouco mais fácil. Geralmente ele informa coisas como trânsito, previsão do tempo, pesquisas eleitorais. Um bom exemplo de jornais que tentam trazer esse tipo de jornalismo é o Bom Dia Rio e o RJ1. Jornais estaduais da TV Globo que focam em informar ao telespectador o que está acontecendo no dia. Resumindo, o jornalismo utilitário é aquele jornal que aparece logo na manhã para tentar te informar sobre o trânsito e te fazer pegar o melhor caminho para chegar ao trabalho. Já o jornalismo interpretativo possui em seus textos uma estrutura mais aprofundada, com mais detalhes, argumentos reais das fontes e dados. Interpretar vem da arte de entender, independente do tipo de texto que venha a ser abordado. Com isso, o jornalismo interpretativo é fazer com que o seu público entenda o que está sendo consumido. É analisar, estudar e tentar tornar claro o assunto de forma que o receptor entenda em sua totalidade. Um exemplo são as matérias do G1, da TV Globo, que indica pesquisas e gráficos com dados importantes. O jornalismo diversional é uma mistura de jornalismo, história, cultura e literatura. As notícias e reportagens são mais ricas em detalhes, mais profundas, diferente do jornalismo artificial, que tem a intenção de passar apenas a notícia. Ele apresenta coisas que estão escondidas ali nas entrelinhas e tenta passar uma visão mais ética e humanizada e um ponto de vista pessoal da realidade. Ele utiliza de artifícios como flashbacks, aprofundamentos psicológicos, diálogos e digressões para ter uma aparência mais romanesca. O melhor exemplo atualmente é o programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo. Nele, ela apresenta notícias do Brasil e do mundo, mostrando não só o ponto de vista dela, mas também dos personagens envolvidos na história, dos convidados e da plateia. Diferente do diversional, o opinativo tem relação com o gênero argumentativo. Nele é passado a opinião permitida do autor. Além de expressar o ponto de vista, também revela algumas tendências do texto, como por exemplo, se ele é mais conservador ou mais liberal. Lembrando que esses textos não são baseados em achismo. Muito pelo contrário, eles são focados em argumentações elaboradas por especialistas e baseadas em fatos. E os exemplos mais comuns que nós temos são crônicas, editoriais, artigos e cartas. Antigamente, os jornais impressos eram os melhores amigos de longas viagens ou momentos de ócio. O jornalismo do entretenimento surge como uma forma de prender a atenção do leitor além das notícias. Geralmente é muito exemplificado por charges, horóscopos e palavras cruzadas. Bom, por fim, falaremos do conteúdo publicitário, que tem como finalidade promover uma marca, produto ou uma ideia. O conteúdo publicitário no jornal impresso geralmente é uma página inteira e tem como a sua forma de veicular como uma notícia, só que com propaganda. Isso serve para o leitor não perder o ritmo de leitura, porém é obrigatório que tenha um aviso dizendo que aquilo é uma propaganda e não uma notícia. No jornal televisionado existe a propaganda como conteúdo publicitário, antes ou durante as programações. E na internet temos os hiperlinks e também os ADs, aqueles quadrados de propaganda que ficam na página. Assim a gente consegue enxergar o conteúdo de uma forma muito mais fácil e assim somos mais condicionados. Bom, esses foram os gêneros jornalísticos.